Olá, crianças. O componente curricular de hoje é Geografia. Objeto do conhecimento, a cidade e o campo, aproximações e diferenças. Eu sou Euristela. E você sabe qual é a diferença? Qual é a relação entre o campo e a cidade? O que você consegue observar nessas imagens? Você reconheceria uma imagem do campo e uma de uma cidade? Agora vamos para a explicação da aula de hoje. A relação entre o campo e a cidade. O campo e a cidade, apesar de serem espaços geograficamente diferentes, possuem uma grande relação entre si. Tanto o campo necessita da cidade quanto a cidade do campo. Vamos compreender melhor como se dá essa relação entre campo e cidade. O campo é compreendido como um meio rural formado pelas propriedades rurais, como a fazenda, chácaras, sítios. O campo é responsável pelas matérias-primas, como, por exemplo, carnes, ovos, cereais, algodão, entre outros. Estas matérias-primas produzidas no campo são enviadas para fábricas e indústrias e depois vendidas aos consumidores nos comércios. Com o avanço nas tecnologias, a mão de obra no campo foi substituída pelo maquinário, que são adquiridos por sua vez na cidade, e isso facilita o trabalho do campo, o trabalho do homem do campo. A cidade é formada pelo meio urbano, onde vivem atualmente a maioria das pessoas nas cidades. E estão instaladas as indústrias, os comércios e as empresas de bens e serviços, como hospitais, escolas, dentistas. São na cidade os serviços de comércios, como loja e supermercados, e também as atividades de prestação de serviços, como eletricistas, encanadores, professores, médicos, dentistas e outros profissionais. No campo também existem escolas, postos de saúde, mas é na cidade que acontece a transformação da matéria-prima do campo em matéria transformada, como iogurte, queijos, manteigas, sapatos, roupas, automóveis. Agora que vocês já compreenderam a relação entre campo e a cidade, então vocês iniciam a atividade com o cabeçalho, o seu nome, a data e coloco o meu nome, a professora Euristela. Então, na atividade de hoje, na primeira questão, diz assim: complete a tabela com as características do quadro, fazendo relação das mesmas com o campo ou com a cidade. Então, tem um retângulo com nomes, com palavras relacionadas ao campo e relacionadas à cidade. Então, o campo, por exemplo, qual é a palavra que dava certo no campo? Por exemplo, é a palavra agricultura. E uma palavra que dá certo com a palavra cidade, por exemplo, é indústrias.